Proibido contar! Escute com atenção. Existe uma oração antiga, guardada em silêncio por líderes espirituais e profetas, que foi preservada como um selo. Foi considerada tão poderosa que recomendaram não divulga-la levianamente. Hoje eu trago essa chave para você, em apenas 2 minutos. Quando feita com fé e autoridade, ela pode ativar uma abertura de provisão. Portas que se escondiam podem começar a se mover. Se você não está preparado para o que pode acontecer, agora é a hora de decidir. Segue comigo ou fecha este vídeo. A escolha é sua. Proibido contar. Porque o segredo exige reverência. Respire fundo. Sinta o peso do dia. Há uma diferença entre pedir com os lábios e declarar com autoridade. Esta oração não é um último recurso desesperado. É uma afirmação de que você reconhece a voz de Deus sobre sua vida e toma posse com humildade e responsabilidade. Vou te guiar passo a passo. Você precisa de apenas 2 minutos de foco, uma intenção limpa e sincera a menos, e depois um silêncio que preserva o sagrado por 72 horas. É simples, mas exige seriedade. Antes de prosseguir, se esta palavra já está tocando seu coração, mostre que está pronto, clique em curtir e escreva nos comentários com fé. Eu recebo abundância agora. Isso não é para vaidade. É um ato de decisão que ajuda você a declarar a sua intenção. Feito isso, continue comigo. Proibido contar. Guarde este segredo no coração enquanto prepara sua alma. Feche os olhos se puder. Traga a sua respiração para o centro. Inspire contando até 4. Segure um instante. Expire contando até 4. Faça isso 3 vezes. Não busque imagens grandiosas. Veja apenas uma porta diante de você, à sua frente. Uma porta que não se abriu até hoje. Sinta as feições do seu rosto relaxando enquanto a pressão do medo e da ansiedade desce. Permita que a intenção chegue. Você não está apenas pedindo. Você está declarando que aceita a provisão de Deus e que se compromete a administrar o que vier com sabedoria e gratidão. Respire mais uma vez. Tá pronto? Proibido contar menos, mantenha o segredo enquanto se prepara. Por que esta oração é diferente? Porque há uma linha clara entre pedir e declarar. Pedir é reconhecer necessidade. Declarar é exercer a autoridade que Cristo nos deu para chamar coisas que ainda não existem. Não é arrogância, é alinhamento. Antigos líderes, em manuscritos e registros de comunidades ascéticas, falavam de fórmulas de consagração, não fórmulas mágicas, mas declarações de fé proferidas com arrependimento, clareza e compromisso. Esses líderes entendiam que o que bloqueia respostas não é o ritual em si, mas o coração que permanece dividido. Por isso, esta oração inclui confissão, entrega e uma declaração, elementos que trabalham juntos para alinhar sua alma com a vontade do Pai Provedor. Agora quero que você entenda 3 erros que impedem a ativação. Preste atenção. Saber evitá-los é tão determinante quanto a própria oração. O primeiro erro é a dúvida secreta. Há dúvidas que o cristão carrega no silêncio, e elas corroem a fé como água que abre fenda na rocha. A dúvida secreta é quando você ora com a boca, mas no íntimo acredita que nada vai mudar. Conheci Helena, 54 anos, que orou por meses esperando um milagre, e ao mesmo tempo repetia para si mesma: isso nunca vai dar certo. Quando finalmente confessou essa incredulidade e entregou o medo, as portas que pareciam seladas começaram a se mover. Ela recebeu uma oferta inesperada de trabalho que não pagou todas as contas, mas abriu caminho para algo maior. A libertação do medo financeiro. A dúvida é traiçoeira porque se esconde atrás de palavras piedosas. Se você quer ativar, honestidade interior é imprescindível. O segundo erro é a inação, orar e não se preparar para agir. A gente fala como se oração substituísse a atitude, e isso é um engano. A providência de Deus se manifesta muitas vezes por meio de oportunidades que chegam e exigem sua resposta. Roberto, 62 anos, passou pela perda de uma fonte de renda e durante semanas esperou sentado apenas na oração. Quando a oportunidade finalmente bateu, uma pequena contratação temporária que poderia se transformar em algo maior, ele hesitou por medo e perdeu.
o início do caminho. Mais tarde, com oração e disciplina, ele mudou a postura. Quando a oportunidade veio novamente, agarrou-a com fé e sabedoria. Orar não é uma isenção de esforço, é equipar o coração para agir com confiança. Se você declara e depois ignora a porta aberta, a ativação não tem onde ancorar. O terceiro erro é quebrar o silêncio sagrado. Há um poder em conservar segredo quando se está trabalhando algo espiritual. O silêncio preserva a intenção e evita que incredulidade, críticas e opiniões alheias diluam o que está sendo plantado. Não estou falando de manipular ou isolar. Falo de proteger uma semente espiritual até que ela tenha força para nascer. Lembro do caso de uma jovem designer, Léo, 28 anos, que orou por um projeto que precisava de uma grande chance. Ela contou para muitos e, embora recebesse apoio, também ouviu dúvidas que a desestabilizaram. Ao guardar um período de silêncio e cuidar de sua visão em oração, ela recebeu contatos que pareciam coincidência menos portas que se alinhavam. Mais tarde, ela testemunhou que o silêncio foi o que manteve sua fé intacta. Esses 3 erros, dúvida secreta, inação e quebra do silêncio, são como 3 travas numa porta. Elimine-os um a um. Faça uma confissão sincera agora. Reconheça a dúvida. Comprometa-se a agir quando a oportunidade vier e jure proteger o que Deus vai plantar em você por pelo menos 72 horas. Esse juramento não é legalista. É um ato de reverência que preserva o sagrado. Proibido contar menos, mantenha a reverência. Antes de entrarmos na oração decretiva, quero que você entenda os limites. Não prometo que dinheiro vai cair do céu hoje. Não substitua o conselho financeiro com oração. Se houver dívidas, procure orientação. Administre com prudência e haja com responsabilidade. A oração que iremos fazer alinha seu espírito com a provisão de Deus. Cabe a você, com sabedoria, aceitar e administrar o que chegar. A fé verdadeira envolve prudência e ação. Agora, a preparação prática. Sente-se ou fique de pé com firmeza. Coloque as mãos onde sentir conforto, sobre o peito, sobre o ventre ou levantadas em súplica. Feche os olhos. Respire 3 vezes profundas, como fizemos antes. Imagine uma luz quente pousando sobre seus ombros, como se um selo de paz estivesse sendo colocado. Não permita que sua mente vagueie. Traga à consciência uma palavra que represente sua necessidade, não com linguagem de escassez, mas com linguagem de possibilidade, sustento, abertura, provisão, portas. Segure essa palavra com intenção. Faça um pequeno ato de confissão. Diga, sinceramente ao Pai, o que tem ferido sua fé é menos medo de fracassar, ressentimento, orgulho financeiro. Leve tudo para a presença de Deus. Confissão limpa o terreno para a semente. Vou falar brevemente sobre sinais que costumam acompanhar a ativação, não para criar a expectativa que se converta em obsessão, mas para que você saiba o que observar com olhos do Espírito. Depois da oração, muitos sentem uma paz inexplicável, não fruto de entendimento racional, mas de uma certeza serena. Vivem coincidências que fazem sentido, ligações, mensagens, portas que se alinham. Surgem ideias práticas de como aproveitar a oportunidade. Há um impulso de gratidão antes mesmo de ver o resultado. Em alguns relatos, recursos chegaram de formas inesperadas. Uma restituição, um pagamento antes do previsto, um bônus menos, mas sempre com a recomendação de administrar com sabedoria. Lembre-se, sinais não substituem responsabilidade. Quando a porta se abre, entre com fé e prudência. Agora, entraremos na oração de 2 minutos. Antes de começar, deixe claro em seu coração um compromisso. Você cuidará do que vier. Você não usará isso para acumular sem responsabilidade. Você administrará com justiça, gratidão e generosidade. Pronunciamos este compromisso juntos, porque a oração que vamos declamar não é só por provisão, mas por formação do caráter. Proibido contar menos, conserve o secreto e honre o que vier. Prepare-se. Inspire profundamente. Segure a respiração e, ao expirar, deixe ir qualquer julgamento interno. Conecte-se com a simples verdade. Deus é provedor e Ele vê suas necessidades. Quando eu te conduzir,
Recite as palavras comigo, não como um mantra vazio, mas como uma declaração de fé e obediência. Pai, nós nos aproximamos, reconhecendo a sua soberania. Senhor, eu confesso minhas dúvidas. Eu confesso meu medo de não ser capaz. Eu imploro por perdão onde meu coração se fechou. Senhor, toca agora nesta vida. Toca nesta porta que precisa se abrir. Eu declaro que as sementes de provisão que o Senhor plantou em mim começam a brotar. Eu peço com reverência que o Senhor ative caminhos onde hoje vejo bloqueio. Senhor, abre portas de trabalho, portas de favor e portas de recursos. Dá-me clareza para reconhecer a oportunidade e coragem para entrar na porta quando ela se abrir. Eu me comprometo a administrar com sabedoria. Uso com gratidão o que vier. Em nome de Jesus, eu decreto que o fluxo de provisão se aproxima. Eu aceito, eu recebo, eu me preparo, que haja paz enquanto espero, e que minha alma não se turbe. Pai, sela essa palavra em silêncio por 72 horas, para que o que é plantado aqui tenha proteção. Proibido contar. Sinta cada frase, não satisfaça a leitura mecânica. Fale ao Pai com calor. Se alguma palavra ressoa diferente em seu coração, falha. Se algo precisa de maior confissão, diga agora. Lembre-se, esta é uma oração de concisão e de autoridade. Declare com convicção aquilo que você já está disposto a viver. Respire. Repita com convicção. Eu recebo abundância agora, não como promessa automática, mas como entrega de sua expectativa ao Senhor. Veja novamente a porta diante de você. Imagine-a tremendo, sentindo o movimento de algo que começa a responder. Ouça na imaginação o leve rangido de uma dobradiça que vai se soltando. Sinta a paz como testemunha interior de que você foi ouvido. Não conte ainda. Guarde a experiência. Enquanto essas palavras ecoam no seu íntimo, eu lhe peço, permaneça firme na confissão de humildade e na decisão de agir. A fé que se move é uma fé que se prepara para o trabalho da providência, menos abrir contas, procurar oportunidades, apresentar-se com diligência. Não espere que a oração substitua seu empenho. Espere que ela o capacite. Proibido contar, proteja o que está sendo plantado. Neste momento, permita que a oração chegue a um lugar de silêncio interior. Deixe que as últimas palavras murmuradas sejam apenas entre você e o Pai. Não compartilhe ainda. Guarde até que o Senhor confirme. Imagine o selo de silêncio pousando como um lacre sobre o seu pedido. Em silêncio entregue o resultado. Em silêncio prepare-se para agir. Confie que, mesmo se nada parecer acontecer de imediato, a semente poderá germinar de formas que você ainda não entende. Algumas vezes, a ativação demora por causas que não dependem de nós. O processo de restauração, o caminho de outras pessoas, o tempo de Deus. Se após 72 horas nada visível ocorrer, não desanime. Reaviva sua confissão, examine o coração. Peça perdão por emoções e ofensas que possam ter ficado. Refaça a oração com transparência e continue agindo com fé. Lembre-se, a ligação entre o espiritual e o prático exige ambos os lados. Agora, mantenha os olhos fechados e respire mais uma vez. Sinta a autoridade que você tem em Cristo e sinta a humildade de quem confessa a própria limitação. A oração que proferimos é um contrato de fé. Você oferece confiança e o Pai responde de maneiras que respeitam a sua sabedoria e soberania. Proibido contar menos, a reverência torna o sagrado forte. Enquanto você permanece nessa postura, algumas instruções breves. Evite divulgar seus planos para quem naturalmente diminui a sua fé. Não gaste impulsivamente esperando que a provisão caia. Esteja pronto para trabalhar a oportunidade que surgir. Quando a porta abrir, entre com gratidão e generosidade. Compartilhar seu testemunho será um ato de edificação para outros, mas somente depois das 72 horas e com soberania espiritual. A promessa não é de riqueza garantida, mas de provisão, no tempo e na maneira de Deus. Eu poderia contar dezenas de relatos, mas não devo quebrar o selo. Ainda assim, um esboço breve para manter a fé. Houve uma senhora que encontrou uma folha de pagamento esquecida, que resolveu sua conta de energia
por meses. Um homem que recebeu uma oferta de prestação de serviço que se tornou contrato contínuo. Um jovem criativo que viu seu projeto aceito por um cliente internacional após 3 dias de silêncio. Em todos os casos, a chave foi a fé, alinhada com a ação, e o respeito ao silêncio inicial. Proibido contar menos, mas o testemunho vive. Sinta agora como se algo interior tivesse mudado. Talvez uma clareza, talvez uma leve tranquilidade, talvez uma inquietação que indica movimento. Guarde tudo isso em segredo. Não transforme em conversa fiada. Proteja esta semente como alguém que guarda um tesouro antes de mostrá-lo ao mundo. E, enquanto você mantém esse silêncio sagrado, faço uma última orientação antes de continuarmos com o restante da prática. Coloque um lembrete em sua mente para as próximas 72 horas, não como uma regra severa, mas como um pacto espiritual. Evite declarar o processo para pessoas que não edificam sua fé. Observe sinais com o olhar do espírito, paz que não depende da circunstância, coincidências que apontam direção, recursos que chegam de forma inesperada e o impulso interior de gratidão antes mesmo do milagre visível. Se sentir ansiedade, volte à respiração. Se sentir impulso para agir, haja com sabedoria. Se surgir dúvida, volte à confissão. Agora, mantenha seus olhos fechados e sinta a presença. Vou conduzir você por mais alguns momentos de declaração, com palavras que fortalecem o selo do silêncio e a abertura da provisão. Repita comigo, assim como antes, sentindo cada palavra como aliança. Pai, eu entrego o meu medo. Senhor, eu recebo a tua provisão. Eu declaro portas abertas onde havia portas fechadas. Eu aceito oportunidades com sabedoria e gratidão. Que a minha mão esteja pronta para trabalhar e que meu coração permaneça generoso. Guarda este pedido por 72 horas e capacite-me a reconhecer a tua mão em cada detalhe. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça nesse lugar de silêncio. Agora respire novamente e quando estiver pronto, abra os olhos devagar. Antes de falar sobre o que vem depois, os sinais mais específicos, como agir diante das oportunidades e o que fazer se nada visível ocorrer, vamos manter este momento intacto. Proibido contar. Preserve o mistério. Algo mais que precisamos fazer para ancorar essa oração na sua vida diária. Algo prático que fortalece a ativação espiritual e ao mesmo tempo protege o movimento. Vou te revelar em seguida, porque a coisa que realmente liga o céu à terra não é apenas a palavra menos, é o compromisso contínuo. Mas antes de eu revelar essa próxima etapa, quero que você saiba que muitos erram ao pular para ações externas imediatas sem consolidar o interno. A próxima instrução é simples, porém decisiva. Escolha uma atitude concreta que você tomará nas próximas 72 horas se uma porta se abrir. Pode ser atender um telefonema, enviar um orçamento, aceitar um convite, procurar um serviço profissional. Anote isso em 2 minutos. Esse pequeno gesto prepara sua mão para segurar o que Deus oferece. Proibido contar. É um segredo prático entre você e o Senhor. Agora, pegue um papel e escreva, ou grave mentalmente, a ação que você fará. Enquanto você faz isso, sinto que há uma resistência em muitos corações. O medo de não merecer, ou a sensação de indignidade que bloqueia a recepção. Se este é o seu caso, traga essa sombra ao Pai. Diga, Senhor, eu sei que não mereço por obras, mas confio na tua graça. Arrependimento abre portas. Nem todas as portas se abrem por decreto. Muitas se abrem porque você, pelo arrependimento e pela entrega, se torna um vaso preparado. Proibido contar, porque o sagrado exige transformação do interior. Há uma última advertência antes de prosseguirmos. Não use esta oração para manipular ou controlar outros. A oração pede alinhamento com a vontade de Deus, não domínio sobre a vida de terceiros. Se a sua busca de provisão pisa sobre a dignidade alheia, reavalie. A abundância legítima é aquela que honra a Deus e o próximo. Quando o Senhor abre, Ele abre com propósito. Sua tarefa é descobrir esse propósito e agir conforme a sabedoria. Mantenha-se em silêncio, com o compromisso escrito
ou lembrado, e com a promessa interior de administrar com sabedoria. Em seguida, eu vou conduzir você por um exercício que fortalece o selo espiritual. Uma declaração breve que você deverá repetir mentalmente 3 vezes, uma ao final do dia, durante as 72 horas. Não a fale em voz alta para muitos. Guarde para o íntimo. Esse exercício é o que costura a experiência espiritual à rotina prática. Menos é o diferencial que testemunhos sempre destacam como decisivo para ver a porta realmente se abrir. Proibido contar menos, mantenha para você. Agora, respire fundo, mais uma vez. Sinta o peso do segredo e a leveza da expectativa. Você fez uma escolha. Você se comprometeu. Você declarou. A aprovação agora espera fiel, a administração pronta e a guarda do segredo. Há coisas que florescem na privacidade do coração. Então, respire e quando eu disser, comece a repetir mentalmente a frase que sela o seu pedido. Estou prestes a te guiar por 3 repetições, cada uma mais profunda, preparando o seu ser para a continuidade prática que vem nas próximas instruções. Enquanto você repete, permita que o sentimento de gratidão venha primeiro. Gratidão abre canais que o medo fecha. Repita junto comigo agora, em silêncio dentro de si. Eu recebo, eu administro, com sabedoria. Eu agradeço. Repita pela primeira vez. Sinta a palavra recebo como uma porta que se abre. Repita pela segunda vez. Deixe administro colocar ordem em seu interior. Repita pela terceira vez. Agradeço, sela o ato, com gratidão antecipada. Proibido contar. Guarda este selo. Enquanto você permanece com essa frase, sei que a curiosidade quer vir à tona. Você quer saber e se nada acontecer. O que faço depois das 72 horas? Posso repetir. Há exigência para receber? Todas essas perguntas são legítimas e temos respostas práticas e pastorais para cada uma. Mas antes, mantenha este momento puro. Não permita que a pressa de resultados destrua a reverência. Agora que você celebrou essa declaração silenciosa, respire. Há um caminho prático e espiritual que fortalece a ativação. Esteja atento às portas pequenas, não apenas as grandes. Às vezes a escada para a abundância começa com um degrau singelo, um favor concedido, um convite modesto, uma correção técnica em seu currículo. Não despreze o pequeno. Muitas vezes o pequeno é a chave do grande. Proibido contar menos, mas observe com olhos de fé. Enquanto seguramos tudo isso em silêncio sagrado, há algo que preciso te dar, uma instrução que irá fixar essa oração na sua rotina, por 72 horas. É um movimento simples, mas profundo, que muitos ignoram e que derruba a ativação. É um exercício de integridade. Quando uma oportunidade surgir, honre rapidamente. Se exigir confirmação, peça a Deus sabedoria, não demora. Se a porta exige esforço, esteja disposto. Se a porta exige generosidade, doe. Essas coisas cultivam o ambiente onde a provisão pode permanecer. Eu poderia seguir e revelar mais, guiá-lo pelos passos finais e pelas palavras de declaração que fecham esse ciclo. Mas há um ponto em que o sagrado pede pausa. Neste lugar, entre o que foi dito e o que será feito, permaneça firme. Proibido contar, porque o segredo produz reverência. Quando você estiver pronto, abra os olhos e mantenha em seu coração o compromisso de 72 horas. Mais adiante, eu te mostrarei a sequência prática completa e o modo como agir diante dos primeiros sinais. Por ora, permaneça em expectativa santa e cuide do que foi plantado. Por ora, permaneça em expectativa santa e cuide do que foi plantado. Essa é a tarefa agora, viver como quem semeou em segredo e está esperando a colheita com mãos prontas. Vou revelar, de modo prático e espiritual, o que acontecerá nas próximas horas e o que você precisa fazer para não perder a abertura que está sendo gestada neste momento. Nas primeiras 12 horas, observe a paz interior. Não confunda paz com ausência de problemas. Paz é uma segurança que permanece apesar do barulho ao redor. Se ela vier, não destrua com ansiedade. Quando o coração ficar calmo, agradeça em silêncio. A gratidão é um ímã. Não force palavras grandes. Um simples obrigado,
Paz já realinha o espírito. Se a ansiedade tentar voltar, volte à respiração que fizemos. Inspire 4, segure. Expire 4. Volte à confiança. Repita a frase curta que você guardou. Eu recebo. Eu administro com sabedoria. Eu agradeço. Proibido contar menos. Mantenha essa prática íntima. Durante as primeiras 24 horas, fique atento às pequenas portas. O sinal tende a se apresentar em forma de ajuste, uma mensagem curta que parecia sem importância, um e-mail que traz um nome que você procurava, um comentário de alguém que conhece alguém que precisa exatamente do seu serviço. Não subestime essas pequenas rachaduras que aparecem no muro. Quando receber um sinal, haja com rapidez e humildade. Não espere certeza absoluta. A fé educada pela prudência não confunde pressa com impetuosidade. Prepare uma resposta simples. Agradeça, informe disponibilidade, solicite detalhes. Se for uma proposta de trabalho, envie currículo atualizado ou uma amostra do seu trabalho. Se for um pagamento pendente, confirme o endereço de cobrança. Se for uma porta para negociação, peça tempo curto para providenciar o necessário. Sua prontidão é parte da ativação. Nas próximas 48 horas, além de observar sinais externos, mantenha um registro discreto. Anote qualquer sincronicidade, qualquer sentimento de paz, qualquer ideia repentina. Anote a hora, o que aconteceu e como você respondeu. Esse diário será um mapa que mostra como Deus está movendo peças. Não transforme o diário em exibição pública. É um registro espiritual e prático. Ao final das 72 horas, reveja as anotações com calma. Você verá padrões, portas que se alinhavam, pessoas que apareceram nos momentos certos, pensamentos práticos que chegaram como soluções. Esses padrões elas são mapas, não garantias, mas servem para orientar seus próximos passos. Se surgir uma oportunidade imediata, haja com integridade. Lembre-se do compromisso que você assumiu, administrar com sabedoria. Isso significa orçamento, prudência e generosidade. Se receber um recurso inesperado, pague prioridades. Guarde uma parte e destine parte para abençoar outros. A abundância que vem com gratidão não se dissipa em gasto impulsivo. A história de Helena e de Roberto nos lembra: a porta precisa ser cruzada com responsabilidade. Não deixe que o presente se transforme em fonte de novo medo por uso irracional. Proibido contar, use o recurso como quem foi chamado para ser mordomo fiel. Se a reação do seu círculo for cética, proteja-se sem arrogância. Há momentos em que é correto não detalhar até que a evidência seja evidente. Se alguém perguntar por curiosidade maldosa, responda com brevidade ou peça tempo. Se houver pessoas que naturalmente diminuem sua fé, não transforme cada pergunta em batalha. O segredo existe também para salvaguardar sua fé de comentários que arranharia a sua esperança. Se precisar de conselho, recorra a uma pessoa de confiança espiritual, um mentor ou líder, que respeite sua jornada menos e compartilhe apenas o necessário para receber discernimento. Não imagine que o silêncio é isolamento. É proteção e se nada acontecer visivelmente nas 72 horas. Não é motivo para desespero. Às vezes o processo espiritual é mais profundo e exige ajuste interior. Faça uma revisão honesta. Havia alguma dúvida secreta não confessada? Houve procrastinação quando uma oportunidade apareceu? Surgiu alguma palavra sua que quebrou o silêncio antes do tempo? Se houver algo assim, confesse, peça perdão e repita a oração com coração renovado. A reiteração não é repetir um ritual para forçar Deus, mas é alinhar novamente seu interior com a verdade divina. Quando for repetir, faça-o com humildade, limpando o coração e reafirmando seu compromisso de agir com sabedoria. Um cuidado prático. Mantenha documentos e comunicações organizadas. Às vezes a provisão chega de forma administrativa, menos um reembolso, um pagamento que havia ficado preso em processos. Revise suas caixas de entrada, verifique mensagens antigas, confirme detalhes com empregadores ou clientes. Não trate a oração como substituta de diligência. Ela ativa portas onde você já prepara a casa. Proibido contar menos mãos que trabalham ancoram a bênção. Há exemplos concretos que ilustram esse ponto sem quebrar o selo
do segredo. Uma senhora que havia guardado papéis reclamados há meses encontrou um comprovante em um envelope antigo e, ao entregá-lo, recebeu uma restituição que cobriu uma conta esquecida. Um homem que manteve prontidão para atender um serviço emergencial atendeu o telefonema à noite e, dali, surgiu um contrato que durou meses. Um jovem que respondeu um contato com humildade e agilidade ganhou um cliente fixo. Em cada caso, a fé foi acompanhada de ação. Esses relatos nos ensinam a não confundir ativação espiritual com preguiça espiritual. Durante as 72 horas, evite gastar em compras impulsivas que criem necessidade imediata de recursos. Resista ao impulso de testar a provisão com compras extravagantes. Em vez disso, mantenha uma postura de mordomia. Se a sua fé é para ser comprovada, a prova está na maneira como você administra o que recebe. Generosidade é sinal de que a provisão é legítima. Egoísmo pode ser sinal de que sua intenção não foi purificada. Se houver tentação de usar a oração para ganhos que prejudiquem outros, pare e reavalie. A abundância que honra Deus honra também o próximo. Algo que costuma confundir as pessoas é a interpretação de coincidências. Nem toda coincidência é resposta direta. No entanto, quando várias pequenas coincidências apontam para a mesma direção, trate isso como confirmação, não como garantia, mas como sinal de que algo está sendo alinhado. Por exemplo, receber várias mensagens que falam de uma mesma oportunidade, ver um nome reaparecer em diferentes contextos e sentir paz ao considerar a possibilidade. Isso é um conjunto de sinais. Quando perceber esse conjunto, peça sabedoria e haja. Proibido contar, deixe a confirmação se fortalecer sem exposição prematura. Se por acaso receber críticas ou zombaria por manter silêncio, lembre-se, o segredo tem valor espiritual. Algumas pessoas podem interpretar o seu silêncio como orgulho. Esclareça com humildade se necessário, mas não se justifique diante de quem não quer entender. A sua intimidade com Deus não precisa de justificativas públicas. O selo do segredo é um cuidado com o sagrado, não com a aparência. Quando o testemunho vier, ele nascerá com autoridade porque foi cultivado na sinceridade e na prudência. Agora, um exercício prático que consolida tudo isso durante as próximas 72 horas. Faça 3 pequenas anotações por dia, menos manhã, tarde e noite. Na manhã, escreva uma intenção prática. Hoje, caso receba, farei X. Na tarde, escreva um breve relatório do que aconteceu. Sinais, contatos, ideias. À noite, escreva uma gratidão. Algo que você percebeu como avanço, mesmo que pequeno. Essas 3 anotações costuram o espiritual ao prático e treinam sua sensibilidade. Não compartilhe diariamente. Esse registro é pessoal. Proibido contar não é uma vitrine, é um altar. Caso venha dúvida no meio do caminho, use a confissão simples. Senhor, perdoa minha falta de fé, renova minha confiança. Confissão é mais poderosa que a autojustificação. Ela limpa o terreno e faz a semente respirar. Se a dúvida voltar, repita a oração com sinceridade e reforce seu compromisso de agir. Se a distância entre sua fé e sua prática for grande, comece por atos pequenos que mostrem obediência. Envie uma mensagem, organize um documento, arrume uma conta. A obediência é o solo fértil da manifestação. Em relação aos sonhos e impressões que podem vir nas noites seguintes, registre os símbolos que se relacionam com portas, contas, moedas, sombras que se desfazem. Não torne sonhos em teologia automática, mas não os descarte quando houver coerência com os sinais diurnos. Às vezes, Deus confirma uma direção por meio de sonhos que lembram ao seu coração a intenção que você plantou em silêncio. Sobre a repetição da declaração curta que você tem guardada, faça menos-a mentalmente 3 vezes ao final do dia, exatamente como combinamos. Não é necessário repetir em voz alta para muitos, a força está na interioridade. Essa rotina cria um ambiente espiritual de permanência para a provisão. Proibido contar menos, mantenha para você e para Deus. Se após as 72 horas você testemunhar a chegada de recursos, celebre com sobriedade e generosidade. Testemunhe com gratidão, não com ostentação. Volte a este lugar e deixe seu relato.
não para exibir o que aconteceu, mas para edificar outros que precisam ouvir que Deus ainda age quando encontramos com humildade, ação e reverência. Seu testemunho será um mapa para quem está começando. Se algo ainda não aparecer, volte também e conte com honestidade. Há comunidades que oram com você e ajudam a discernir ajustes. Não se envergonhe do ainda não. A fé madura caminha junto com a perseverança. Chegou o momento de concluir esse ciclo prático espiritual com uma palavra final de consagração. Reafirme em seu coração. Você não busca só o recurso, mas o caráter que vem com a prova. A provisão verdadeira muda o coração para que você administre com justiça. Ao receber, lembre-se de distribuir bênçãos, tempo, atenção, recursos financeiros, palavras de encorajamento. Proibido contar, pois o segredo que agora se revela em ação produz frutos que alimentam outros. Vou orar com você, em voz que se inclina ao Pai, não como mágica, mas como exercício de entrega e compromisso. Se desejar, pronuncie mentalmente cada palavra comigo, entregando sua vida, seu medo e sua esperança nas mãos de Deus. Pai, Senhor provedor, reconhecemos a tua soberania sobre cada porta de provisão. Perdoa onde nosso coração se fechou. Abre onde há bloqueio. Ativa caminhos em favor daqueles que confiaram com humildade e que se comprometeram a agir com sabedoria. Protege o que foi plantado em segredo. Sela com paz os corações e dá-nos olhos para ver as portas que o Senhor abre. Capacita-nos a administrar com integridade e a ser canais de bênção. Quando a oportunidade vier, dá-nos coragem para entrar e sensatez para agir. Se algo precisa ser ajustado, revela com ternura, para que possamos alinhar. Sela em silêncio o que foi declarado e guarda o segredo que promove reverência. Em nome de Jesus, entregamos nossa expectativa ao teu tempo e à tua sabedoria. Amém. Abra os olhos devagar. Respire. Sinta que algo foi plantado e que você recebeu autoridade para guardá-lo com humildade. Nos próximos dias, haja com prontidão e compromisso. Proteja o que nasceu no secreto e esteja pronto a trabalhar quando a porta se abrir. Proibido contar, esse é o selo que protege a semente, para que ela cresça forte. Quando a provisão chegar, volte e conte nos comentários. Seu testemunho pode ajudar outra pessoa a crer e a agir. Se nada ainda aconteceu, volte e conte também menos. Vamos orar com você e caminhar junto na busca. Que a paz que supera o entendimento guarde seu coração enquanto você espera. Que a coragem para agir se firme em suas mãos. E que a sabedoria para administrar venha como fruto dessa experiência. Vá em paz com fé e responsabilidade. Amém.